Olá, amados irmãos, graça e paz. Queria compartilhar com você um texto da palavra do Senhor, lá em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7, que diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse texto é muito famoso, né? A parábola da ovelha perdida, que os evangelhos trazem para a gente. Mas Lucas, ele, antes de contar esta parábola, antes de narrar esta parábola contada por Jesus, ele desenvolve no seu evangelho todo um contexto das intrigas que os fariseus faziam contra Jesus, opondo-se ao ministério de Jesus. Eles, que eram praticamente os religiosos, os pastores, os clérigos da sua época, eles que deveriam conduzir o povo para perto de Deus, quando viram o próprio Deus encarnado, fazendo os milagres, mostrando o reino de Deus chegado, como os profetas do Antigo Testamento haviam prometido, eles, por ciúmes, começaram a se opor a Jesus. E quando esses pecadores, capítulo 15 aqui, esses pecadores publicanos se aproximavam de Jesus para ouvir, para se aproximarem daquela mensagem tão poderosa, tão amorosa, tão resgatadora, eles começaram, no caso aqui no capítulo 15, continuaram, né? Eles ficaram irados e começavam a falar mal de Jesus. Então o texto aqui, no capítulo 15, mostra para a gente uma sequência de parábolas. Na verdade são 4 parábolas contadas na sequência. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, o filho pródigo, né? E a confiança perdida, que é do administrador infiel. Todas estas parábolas, todas as 4 parábolas, têm o mesmo fundo. Tem a mesma ideia principal, que você pode ler depois. O interessante que eu queria mostrar aqui, queria compartilhar com os irmãos aqui, é que nestas parábolas, e principalmente na parábola que é a nossa discussão aqui, que vai servir de base para as outras 3 parábolas da ovelha perdida, ela mostra 2 elementos importantes para que a gente perceba o porquê e como Jesus estava evangelizando, estava trazendo essa boa notícia da salvação que há em Deus. E é interessante você perceber isso quando você está lendo as parábolas, porque as parábolas são a resposta de Jesus à murmuração dos fariseus que eram contra o encontro deste pregador, deste rabino, com as pessoas que eram publicanas e pecadoras. Para você entender, publicano era aquela pessoa que trabalhava para o Império Romano. Era aquele judeu, aquela judia, que trabalhava para o Império Romano. Então eles eram chamados de publicanos, seria funcionário público, né? Só que nesse contexto aqui, eles eram vistos pela população, pelos judeus, como traidores, porque eles representavam a opressão.
Eles representavam o poder maior que estava oprimindo o povo. Então, eles eram vistos como traidores da pátria, eles eram vistos como pessoas não gratas. E os pecadores eram aquele tipo de pessoa que tinha uma vida moral, ou melhor, uma vida imoral, né? Uma vida moral duvidosa. Ou que também tinham trabalhos que eram trabalhos nojentos, trabalhos desprezíveis, também eram chamados aqui de pecadores. Então, publicanos e pecadores, pessoas que estavam à margem da sociedade, eles se aproximaram de Jesus, queriam estar perto, queriam ouvir aquelas palavras de salvação, muito diferente daquilo que os rabinos, ou os outros rabinos falavam, muito diferente do que os fariseus ensinavam, e eles se aproximaram, então, ávidos por Deus, e então encontraram essa barreira, que era a crítica que os fariseus estavam fazendo daquele encontro. Então Jesus, para responder isto, conta essas parábolas. E primeira coisa que você tem que perceber, que Jesus estava evangelizando, estava falando da salvação. Primeira coisa que você percebe aqui, é porque as pessoas precisavam ouvir. A necessidade humana fazia com que Jesus tomasse essa posição. Isso é importantíssimo você perceber que, no caso aqui, a ovelha que se desviou, né, que se não está mais onde o pastor queria que ela estivesse, ela acaba se perdendo do rebanho e sai por aí, então ela está perdida, ela está sozinha, ela está longe do pastor. E aí a preocupação, portanto, e você pode perceber que esta ovelha está representando a humanidade, né? Aquele grupo de pessoas que, na verdade, se perderam do plano de Deus. Foram criadas com um propósito, mas não atingiram o propósito. E se perderam por aí. Então, a humanidade, eu e você, todo mundo, acabamos passando por isso porque nós somos pecadores. Nós não estamos apenas pecadores, nós somos pecadores. Nós nos desviamos do plano de Deus. Nós acabamos nos perdendo nesta nossa vida louca de humanos que somos. E esta necessidade que nós temos, porque nós não conseguimos achar o caminho de volta, e não sei se você sabe, mas a ovelha, quando ela fica perdida, quando ela fica sozinha, ela entra num estado meio que cataléptico, meio catatônico. Ela trava. Ela não sai correndo, ela não consegue se defender. Ela trava. E nós também, longe de Deus, nós acabamos assim, sozinhos, perdidos e sem saber para onde ir. Então a primeira coisa que você tem que entender neste evangelho trazido por Jesus é que ele vem para salvar, para anunciar para aquelas pessoas que não têm condição de achá-lo sozinhas. É por isso que nós humanos criamos religiões para nós. E nós inventamos um monte de coisas, né? Nas nossas religiões. Quando nós inventamos, nós queremos um Deus parecido conosco. Um Deus que seja ou totalmente diferente ou totalmente parecido conosco. E essa mistura que nós fazemos de seres que nós conhecemos e outros que nós imaginamos, como o vento, o sol, as estrelas, o mar, os elementos naturais, ou então mistura de animais com humanos, ou então formas humanas mais potencializadas. Tudo isso fruto da nossa imaginação, que na verdade, nós não sabemos para onde ir. Estamos perdidos.
Mas a boa notícia, o Evangelho, é que Deus veio ao nosso encontro. E essa é a segunda lição que a gente pode aprender aqui, é que estas ovelhas, e a história conta isso, né? A parábola conta isso, estas ovelhas não ficaram perdidas. O segundo ponto é que a razão pela qual Jesus veio é para mostrar o amor de Deus. Porque nós precisamos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque o amor de Deus nos alcança. E é interessante você perceber isto aqui. Que o pastor não ficou contente apenas com as 99. Ele guarda as 99, mas vai em busca. E, diz o texto, ele fica feliz, cheio de júbilo, quando encontra aquela ovelha que estava perdida. E é maravilhoso você pensar nisto, que o amor de Deus é demonstrado na busca por aquele perdido, nós. E mais ainda, é interessante você pensar que o amor de Deus é demonstrado não só pela busca em si, mas pela alegria do encontro, pelo resgate. Diz o texto que esse pastor aqui, quando ele toma essa ovelha, atrás, coloca no ombro, traz para casa, chama os amigos para festejar com ele. Isso significa dizer que aquele pastor estava achando que o encontro daquela ovelha, aquela única ovelha que tinha se perdido, era um evento tão importante, tanto é que ele chama os amigos para celebrar com ele. O amor de Deus por nós é a nossa garantia de que nós fomos buscados por Deus e que o plano de Deus se concretizará em nós, se nós nos deixarmos levar. É maravilhoso pensar, eu pelo menos fico bastante emotivo quando penso que mesmo eu sendo um pecador rebelde que me afastei dos caminhos de Deus, que durante muito tempo da minha vida eu não quis saber do amor de Deus, Ele não desistiu de mim. E mandou seu filho para morrer em meu lugar, assumir a culpa dos meus pecados, para que eu pudesse estar perto dele novamente. Não só lá no céu, não só quando ele voltar para nos buscar, que pode ser amanhã ou depois, ou pode demorar até, mas não só lá, não só nesse dia, mas hoje, aqui, agora, por causa do seu grande amor por nós. A Bíblia diz que Deus é amor. É claro que muita gente tem usado disso de desculpa. Se Deus é amor, vou viver a minha vida, porque no final das contas, Ele, por causa do amor dele, Ele vai me salvar de qualquer jeito. Não é isso que a Bíblia diz, não é assim que a Bíblia ensina. Mas a verdade que a Bíblia ensina é que Deus é amor. E por causa do amor dele, Ele mandou seu Filho para morrer em nosso lugar, nos resgatando e nos salvando em Cristo Jesus. A resposta dada àqueles fariseus é esta, que não são as pessoas que acham que são salvas, porque elas nasceram numa família de pessoas religiosas. Não é porque você é uma pessoa bondosa que vai na igreja todo domingo. Agora na pandemia não, mas antes você ia na igreja todo domingo. Que você é uma pessoa tão generosa que dá o seu dízimo, dá as suas ofertas, ajuda as pessoas. Não. O amor de Deus é demonstrado também sobre as pessoas que são pecadoras, que estão longe, como publicanos e pecadores. O amor de Deus não é só para quem anda de paletó e gravata. O amor de Deus é para aquelas pessoas que nem têm camisa para usar. Por isso,
estas pessoas se aproximavam de Jesus porque ele não tinha preconceitos. Ele amava de verdade, realmente, todas as pessoas. Ele as criou. Ele as amava. E por isso ele veio buscar. Então, nós como igreja, representantes de Jesus na terra, precisamos aprender a fazer a mesma coisa. Amar sem barreiras todas as pessoas que estiverem ao nosso encontro, ao nosso redor. Todas as pessoas que Deus mandar ao nosso encontro, precisamos demonstrar o amor de Deus. Não é porque elas são legais, apenas. Algumas são, outras não são. Não é apenas porque elas são bonitas. Algumas são, outras não são. Não é porque elas têm a mesma classe social, têm o mesmo tipo de carro, moram mais ou menos no mesmo bairro que nós. Algumas moram, outras não moram. Nós precisamos aprender a amar todas as pessoas. E a distribuir, e a demonstrar este amor que recebemos um dia através de Jesus Cristo. Por isso, irmão, irmã, fica o desafio. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, porque o Senhor nos amou, mesmo sendo pecadores, miseráveis, não dignos, o Senhor mandou seu Filho para morrer em nosso lugar. E nos transformou através do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos porque este amor tão grande foi absorvido por nós. E nos capacitando, portanto, a sermos testemunhas de que o Senhor ama verdadeiramente e salvadoramente. Pedimos então que o Senhor nos abra os olhos, sejamos guiados pelo teu Espírito Santo a falar deste amor, a demonstrar esse amor para todas as pessoas que o Senhor colocar ao nosso redor. E que sejamos conhecidos como filhos de Deus, porque nós também amamos todas as pessoas. Nós rogamos a tua graça, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz, irmão.